Muito bem, então, pessoal, vamos iniciar agora então o nosso curso de desenho assistido por computador no SolidWorks. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é como que o programa funciona para construir os modelos. A gente já falou que nós temos que construir um modelo 3D. A partir desse modelo 3D e da montagem dele com outros componentes, uma montagem no conjunto, né? A partir desses modelos 3D nós podemos fazer várias coisas. Dentre elas, o que interessa para a gente nesse curso é extrair as vistas ortogonais desses modelos 3D para então a gente fazer um detalhamento, que é o desenho técnico. O nome da disciplina aqui é desenho técnico, né? Desenho assistido por computador, e o objetivo é fazer desenho técnico mecânico num sistema de CAD, que no caso aqui é o SolidWorks. Então, a primeira etapa de todo esse trabalho é obter o modelo 3D. E qual é a lógica, como que a gente faz para conseguir um modelo 3D no SolidWorks? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o ambiente de peça, então estou no ambiente de construção de peça. O modelo 3D no SolidWorks ele é construído em basicamente duas etapas. Então veja bem, eu estou num ambiente aqui, ó, onde eu não tenho nada. Então na vida real, como que a gente faz uma peça? Como é que a gente faz uma peça? Normalmente a gente pega um monolito, né, pega um bloco de um material e faz a redução ou alteração desse volume. Então a gente parte de um volume pré-existente e faz a alteração desse volume, ou removendo o material, ou moldando esse volume, ou adicionando, né, elementos a esse volume. Tá? Então a gente parte de um volume pré-existente. Aqui no campo virtual ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não tem nada, a gente vai ter que criar uma coisa a partir do nada. A gente não vai pegar um volume, né? A gente não vou aqui numa lojinha comprar uns blocos e sair removendo pedaço desse bloco para chegar no tamanho que eu quero, na peça com o formato que eu quero. Eu vou ter que criar a partir do nada. Então não é uma coisa muito intuitiva para a gente, né, de como construir um volume a partir do nada. É quase que brincar de Deus, né? Então eu vou criar algo a partir do nada, ok? Então, como é que a gente vai construir um sólido a partir desse programa? Então, as estratégias para criar um volume, elas se pautam basicamente num sistema de duas etapas, onde numa primeira etapa eu crio um perfil bidimensional, eu faço um desenho bidimensional num plano, né? Então, bidimensional é porque é num plano, normalmente num plano cartesiano, e eu uso algumas estratégias para transformar esse perfil de base num sólido, tá? Então é isso que a gente vai fazer, é duas etapas. Então a criação do sólido é basicamente feita em duas etapas. A criação de um perfil bidimensional e depois a transformação de um perfil bidimensional num sólido, né, que é um modelo tridimensional. Ok? Muito bem. Então a primeira etapa de todas elas é desenhar um perfil bidimensional. Tá? Então tem que ter um perfil bidimensional com as dimensões lá, que o formato desse perfil bidimensional vai ter alguma relação com o formato da peça final. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um cilindro de 100 milímetros de comprimento e 50 milímetros de diâmetro, como que eu vou fazer a construção de um cilindro aqui? Então eu vou ter que primeiro fazer um perfil bidimensional. Né? Qual o perfil bidimensional que eu vou fazer? Bom, eu posso fazer, por exemplo, o perfil da seção transversal, que é um cilindro, né? E a seção transversal de um cilindro é um círculo. Então eu posso criar um círculo. Mas, poxa, onde que eu vou desenhar esse círculo? Eu tenho que desenhar o perfil bidimensional, ele tem que ser desenhado num plano. E por enquanto aqui, ó, no ambiente eu não tenho nada. Eu não tenho, ele está em vazio. Não é bem assim, né? Como eu já expliquei isso num outro vídeo, a gente não está aqui num ambiente vazio. A gente está num ambiente onde nós temos os planos de referência. Nós temos um plano frontal, nós temos um plano superior e um plano direito. Então eu posso escolher qualquer um desses três planos para fazer o desenho bidimensional que me interessa. Tá? Então no caso aqui eu posso fazer no plano frontal. Então eu vou fazer aqui no plano frontal. Qual deles eu escolho, Henrique? Por enquanto, qualquer um deles, posso fazer em qualquer um deles, tá? Qualquer um deles vai servir. Okay? Então, vou fazer no plano frontal. Vou selecionar o plano frontal, vou pegar a ferramenta aqui,
Depois a gente vai aprender como fazer isso, né? Só estou mostrando a estratégia, como é que ela funciona. Eu vou fazer o desenho de um círculo. Eu quero que esse círculo, né, o perfil bidimensional, ele tem uma forma circular, né, que é a seção transversal do cilindro, e eu quero agora que ela tenha um diâmetro de 50 milímetros. Então eu vou conferir esse diâmetro aqui nesse desenho bidimensional. Então tem que fazer um círculo com 50 milímetros de diâmetro. Não se preocupe aqui como fazer isso, porque isso a gente vai ver na sequência. Tá? Eu estou só fazendo aqui, explicando como é que é a metodologia de funcionamento do programa, de criação do sólido tridimensional. Então pronto, criei aqui agora o meu desenho bidimensional, que vai servir de base para criar o perfil tridimensional. Esse desenho bidimensional, tá? O programa chama esse desenho bidimensional de esboço. Tá? Então nós temos aqui o esboço. Tá? Então eu estou fazendo um esboço, eu fiz um esboço. Esboço não é rascunho. Tá? Esboço é perfil bidimensional de base para criar um sólido no programa SolidWorks. Ele chamou de esboço, ele batizou esse desenho bidimensional de esboço. Tá? Em inglês ele chama de sketch, tá? Que é esboço também. Isso não quer dizer que é um desenho temporário, não é. Ele é parte de todo o processo. Tá? Então ele é a primeira etapa do processo de criação do volume, que é o perfil. Tá? Então vamos lá. Então eu criei agora aqui. Agora eu quero. Então o que eu posso fazer agora aqui? Eu posso dar uma altura para ele, né? Ao criar a altura desse círculo, eu vou acabar tendo um cilindro. Então se eu mandar ele criar uma altura, tem uma ferramenta específica para isso, né? Depois a gente vai ver, altura de 100 milímetros, tá? Ele vai criar aqui um volume, né, com essa altura. Então, veja bem, ó. Eu tenho então agora aqui um sólido, ó. Um sólido que eu fiz usando essa estratégia. Eu criei o perfil de, né, ele aparece aqui, ó. Eu criei o perfil de base, né, que é o esboço, e com o esboço eu apliquei essa ferramenta aqui, o ressalto extrusão, e ele ganhou uma altura de 100, tá? Tá aqui a altura de 100, diâmetro de 50. Essas são as dimensões atribuídas ao sólido. Tá? Eu poderia ter usado uma outra estratégia. Qual seria? Vamos criar uma nova aqui. Ó. Eu poderia ter feito o esboço assim. Ó. Poderia ter feito o esboço assim. Poderia ter feito aqui, ó, com 100. E aqui com 25. Né? E daí tem mandado o quê? Mandado ele girar em torno desse eixo aqui, ó, dessa linha. Eu uso uma outra ferramenta, que é esse aqui, ó, ressalto revolucionado. E eu posso mandar ele, escolher essa linha para fazer a revolução, e ele pega esse perfil aqui e gira em torno desse eixo que eu escolhi ali, ó. Tá? Então também tenho agora um cilindro com 50 de diâmetro e 100 de comprimento, né? Se eu comparar os dois, ó, esse aqui é o outro que eu fiz para uma outra estratégia. Qual que é a diferença dos dois? É só o jeito com que ele foi criado. Para o Solid, tem diferença? Não. Qual que é o certo? Os dois são certos, tá? Só que um foi usado uma estratégia e outro foi usado outra estratégia. No Solid existem muitos caminhos para fazer a mesma coisa. Todas podem estar certas, tá? A questão é que uma pode ser mais segura, uma pode ser mais interessante, uma pode ser mais fácil. Ok? Muito bem. Então, veja que aqui foi criado um esboço e depois aplicado uma ferramenta que a gente chama de recurso para criar o volume. Tá? Então, a gente vai, nesse primeiro momento aqui na disciplina, a gente vai aprender o quê? Primeiro aprender a fazer os esboços bidimensionais, tá? Os esboços que são desenhos bidimensionais. E depois que a gente tiver bem consolidado esse conhecimento de criação de esboço, a gente vai partir para as ferramentas de recurso. Então, normalmente eu trabalho 3 aulas com esboço, então 3 semanas aí trabalhando só com esboço, e depois 3 semanas a gente trabalhando com os recursos para a criação das peças. Tá certo? Então essa é a lógica, né, de trabalho aqui da criação de volumes, né, de modelos, o modelamento
tridimensional feito no SolidWorks. Ok? Então é isso.